Boa noite para todos, sejam muito bem-vindos à nossa casa. Os de primeira vez, os de volta. Né? Sejam especialmente bem-vindos hoje de primeira vez aqueles que estão retornando à casa que jamais deixou de ser deles. Né? E os de primeira vez também. Então, é muita alegria que a gente está hoje aqui desse nosso pouco espaço. Mas vamos lá, vamos para mais uma busca em conjunto. Eu, antes de pedir o Otton que suba aqui para fazer a sua leitura, eu queria dar alguns avisos. O primeiro deles vocês já estão vendo aqui em cima. Vocês acham que todos estão vendo. Essas luminárias que o Cláudio acendeu continuam disponíveis. Só que eu tenho que fazer assim, né? Para mostrar o mais bonito. Essas luminárias são feitas aqui pelos nossos acolhidos da assistência social. São pessoas que vêm aqui à casa à busca de auxílio, à busca de amparo, são recebidas, são trabalhadas pela nossa ação social e a partir daí desenvolvem habilidades, aprendem a fazer isso que aqui está. E vocês veem que aprendem bem, têm bons professores, né? E são bons alunos. Foi discreta a minha olhada, né? Eu treino ego de todo mundo aqui. Né? Já baixei. O fato é que esse trabalho reverte não só para eles mesmos, a maior parte é para o próprio artesão que faz, mas uma parte também vem aqui para casa, porque nós estamos em busca da geração desse processo, na verdade, vivemos disso, né? E esse trabalho aqui espelha bem o que se busca fazer, está disponível lá para vocês, mexeu, apagou. Mas a outra também está bonita daqui. Na Europa ainda é Páscoa, não sei se vocês sabem que se comemora a Páscoa às segundas-feiras nos países latinos. Então, para quem se animar, ainda serve como um bom presente de Páscoa. Gostaram? Estou melhorando. Depois do Shoptime está melhor aqui. Treino é tudo na vida. Né? A gente repete e vai. Esse é um dos segredos. Eu queria dar outros dois avisos. Nós vamos ter, primeiro, segunda-feira que vem haverá palestra aqui, apesar do feriado do dia 21, nós vamos ter o nosso encontro, vamos estar juntos aqui. Então, são bem-vindos aqueles, todos vocês que queiram estar conosco, não haverá descontinuidade, vai ter palestra segunda-feira. 24 de abril, e aqui dia da semana? Sexta. O Nelson Soares, que é um companheiro nosso que trabalha aqui ativamente na casa, com várias atividades, vai fazer também uma palestra, um encontro com vocês, um tema interessante. Está baseado em ufologia, mas uma ufologia com uma visão espiritual. O tema é os exilados de Capela. E há uma contribuição sugerida, que aqueles que queiram vão lá à secretaria e conversem lá com nós para fazer a inscrição. É um tema bastante interessante, bastante complexo, e foi abordado pela primeira vez pelo Espírito de Emmanuel, num livro chamado A Caminho da Luz, psicografado pelo Chico Xavier. E esse tema vem sendo desdobrado e desenvolvido ao longo de muito tempo, e o Nelson é um dos estudiosos, nós temos alguns aqui na casa, né, Marcelo? Também já estou treinando você que vai falar um dia aqui sobre isso. E nós vamos, dentro do nosso espírito, hoje tem tudo a ver com o que nós vamos buscar conversar com vocês. É uma abordagem que tem que ser cuidadosa, porque é um tema bastante delicado, mas nós vamos ter aqui, então, convidados estão todos. Também, obedecendo a nossa visão de amplitude espiritual, já vamos anunciando a vocês que dia 16 de maio a casa vai abrigar um seminário sobre o Ho Oponopono. Quem é habitué de internet já deve ter visto ou ouvido falar sobre o Ho Oponopono, e na verdade, assim, sempre que a gente vai vendo essas novas abordagens espirituais, entre aspas, pois novas não tem nada, mas sempre, esse é o espírito aqui da casa, descobrindo que todas são frutos da mesma árvore, todas falam sobre a mesma coisa. O Ho Oponopono não poderia ser diferente disso. É uma técnica que tem raiz na área que hoje é ocupada por todas aquelas ilhas do Pacífico, provavelmente de uma tradição espiritual muito antiga, que é um povo chamado os Kaunas, e que é gerado e referenciado ao continente perdido da Lemúria.
é uma técnica que a gente, vendo e conhecendo, entende que, se aplicada como todas as técnicas espirituais de boa origem, tem efeitos. Então nós vamos ter aqui na casa, no dia 16 de maio, um primeiro seminário de Ho'oponopono a ser realizado aqui no Rio de Janeiro, como, enfim, houve a organização de pessoas que gostaram, que estudaram o método e montaram uma organização que virá aqui se valer da Casa de Padre Pio como um dos seus pontos de apoio, de ancoragem. Como nós fazemos aqui concurso em milagres, né? É sempre bom lembrar que nos encontramos sextas-feiras temos o curso em milagres, às quintas temos os estudos da Kabbalah, às quartas temos o Bhagavad Gita. Então, o Ho'oponopono será mais um bem-vindo à casa, abrigada na nossa busca de espiritualidade que temos feito, entendendo o que conecta e não o que separa. E o último pedido, né, Mendes. Mendes, eu tenho falado aqui que nós vamos no dia 29, 30 e 31 de maio ter um encontro em Mendes, aberto a todos. E nós vamos estar juntos, todos nós. E eu convido, eu acho que todos que estão na casa, é aberto a todos, inclusive a quem não faz parte do cotidiano da casa. A ideia é fazer uma vivência espiritual de ordem prática, né, em que vamos estar ali explorando o silêncio, o conhecimento, a fala, a nossa relação espiritual como irmãos que somos, filhos de uma mesma origem, e apesar do tempo que é exíguo, são apenas a tarde de sexta-feira, o dia de sábado e metade do dia de domingo, eu acho que vai ser bastante interessante para aqueles que queiram ir. Então, já estão abertas as inscrições para a mente, com essa distância de tempo, nós escolhemos o lugar que tem maior espaço e menor custo, para permitir que nós pudéssemos trazer o maior número de pessoas. São 80 pessoas que nós estamos estimando que possam estar lá. Números para mais ou para menos a gente vai ver ao longo do processo, né? E, enfim, está lá disponível para vocês também na Secretaria a inscrição. Eu só digo uma coisa: o programa é assim, vocês não vão se arrepender se forem. Até porque o programa ainda não nos foi passado integralmente pelos nossos amigos espirituais. Eu estou colhendo esse programa diretamente dos nossos orientadores. Eu tenho tentado, só para compartilhar com vocês uma experiência, eu tenho tentado eu mesmo sentar e tentar redigir um programa e a pena tem empacado. Quando acontece isso comigo, eu sei que é um sinal, sabe, muito claro para mim de que isso tem que vir de uma outra fonte. Então, eu só certamente prometo a vocês, até porque eles sabem disso, que não pode ser na véspera, né? Então, será com o tempo hábil. Nós temos 2 meses ainda quase. Estou falando 2 meses, mas já é 1 mês e meio. Hoje é dia 13 de abril. Rota, por favor, senão nós não vamos ter tempo. Hoje a gente tem um assunto bastante interessante para abordar, até porque estamos não saindo, continuamos dentro. Quem esteve conosco a semana passada sabe que estamos ainda em uma época excelente em termos de qualificação vibratória do nosso crescimento espiritual. Ainda estamos nela. Boa noite. Toda vez que eu chego aqui eu fico meio inibido no que eu penso. Palavra de honra. Eu fico mais inibido do que se fosse no palco. No palco eu não posso ficar inibido, né? Porque aí as pessoas vão dizer, que é isso? Eu fico meio inibido. Vamos começar com uma historinha para poder abrir o verbo. Ouvi falar sobre um paciente. O psiquiatra estava cansado dele. É claro, ele estava conseguindo dinheiro suficiente dele, mas estava ficando pouco a pouco cansado. 3, 4, 5 anos de psiquiatria e o homem estava repetindo a mesma coisa de novo e de novo. O psiquiatra disse: faça uma coisa, vá para as montanhas por alguns dias, isso será de muita ajuda. Então o paciente foi para as montanhas e você sabe o que aconteceu? No dia seguinte, chegou um telegrama para o psiquiatra. O paciente disse no telegrama:
estou me sentindo muito feliz. Por quê? Um homem estava dizendo aos seus amigos numa casa de chá: ontem à noite eu estava meditando e um anjo apareceu. E ele me disse: você foi escolhido por Deus para ser o novo profeta. Um amigo perguntou: mas por que você? E o homem disse: eu também perguntei ao anjo, por que eu? E ele disse: porque você é realmente muito crédulo. Bom, existem anjos e anjos, né? Bom. Kabir disse: lendo, o mundo inteiro morreu e ninguém ficou mais instruído. Hoje tá boa aí. Tá bom aí, né? A mística e os místicos. Kabir foi chamado o Lutero hindu do século XV. O nome que adotou, Kabir Das, já é uma expressão de sua submissão a Deus e de seu conhecimento comunismo. Pois Kabir é a palavra árabe para servo. Kabir Das, o servo do grande. Nasceu na cidade santa de Benares, Varanasi, Índia, em 1398. Desde o dia em que me encontrei com meu Senhor, o jogo de nosso amor não teve fim. Kabir é mais notável dos reformadores religiosos do norte da Índia e foi um dos 12 discípulos de Ramananda. Kabir é o filósofo e apóstolo que concilia a pura contemplação com as leis da vida. Kabir foi não só o renomado, não só o reformador e grande poeta, foi também um grande santo. E seus seguidores eram hindus, maometanos, juntamente. Quando sobreveio a morte do santo em 1420, seus discípulos começaram a brigar e discutir sobre a forma como haveria de conduzir a cerimônia dos funerais. O exasperado mestre levantou-se do seu sono de morte, deu as instruções pertinentes a seus discípulos. A metade do meu corpo, a metade dos meus despojos será enterrada de acordo com os rituais maometanos, disse-lhes, e a outra metade será incinerada de acordo com os ritos hindus. A seguir, desapareceu. Quando os discípulos abriram o ataúde que continha seus restos, nada encontraram a não ser um ramo de flores douradas de jasmim. A metade dessas flores foi obedientemente enterrada pelos maometanos, que até hoje reverenciam o nicho que ainda existe no lugar em que se deram os fatos. Como Jesus, Kabir ensinava os discípulos a rezar em silêncio, sem ostentação, em íntima comunhão com a divindade.
Em um dos seus mais belos poemas, ele afirma: com a mente imersa no amor, por que deveria eu falar? Havendo amarrado o diamante, por que desfazer o nó? Medidas vazias, na iniciação estão cheias, por que medi-las de novo? A razão torna-se intoxicada por beber além da conta. O cisne, alcançando o lago, precisa nadar em poças e pântanos. Teu Senhor é teu próprio ser. Por que procurá-lo fora? Cardi diz: escuta minhas orações. Eu realizei o Senhor inteiramente como o óleo contido na semente. Que o brilho diamantino de sua vida nos ajude a dissipar as trevas deste tempo de ignorância. O poema que se segue é um dos mais conhecidos com tal conteúdo. Não vás para o jardim florido, ó amigo, não te voltes para lá. É em ti que se encontra esse jardim. Escolhe teu lugar em as 1000 pétalas do lótus e contempla deste posto a beleza infinita. Apesar de sua aparente simplicidade, esse poema contém ensinamentos técnicos precisos que atestam a familiaridade do poeta com a tradição do yoga. Quando finalmente sua consciência se estabiliza no lótus de 1000 pétalas, o yoga... Peraí, eu tenho que passar a página. Se digo que ele está fora... E o que se diz que ele está fora de mim, e isto é falso. Agora só uma coisinha só, mas para encerrar, temos muita coisa para fazer. Eu... Como é que você se entende com esses papéis? Para mim é... Eu não seria capaz de estar por ele. Ó ser liberto, sou o yoga de muitas eras. Não venho nem vou, tampouco me avanço, me esvaneço. Eu saboreio e desfruto o som não percutido, o nada. Em toda a direção vejo apenas uma coleção de um carnaval de mim. Estou em todos e todos em mim. Sou eu apenas, absolutamente só. Eu sou o Siddha. Siddha, se Luiz permite. Siddha é um ser quase divino. É isso mesmo? Eu sou o Siddha. Eu sou o Samadhi, o êxtase místico. Eu sou o que silencia, eu sou o que fala. A forma é minha própria forma, manifestando o sem forma. Eu sou aquele que joga o jogo consigo mesmo. Kabir diz: escuta, o sadhu, já não há mais desejo. Eu estou flutuando em mim mesmo, em minha própria cabana, brincando sem esforço, por vontade própria. Obrigado.
Eu hoje trouxe uma cola para a gente conversar. Eu acho um dia extremamente importante para que a gente desperdice a oportunidade de estar renovando esse conceito, essa consciência em relação aos nossos propósitos quando criamos essa casa. Esse período é muito propício para tal. Então, me desculpem aqueles que estão conosco aqui pela primeira vez, que podem, de repente, sentir-se, mas eu vou procurar ser o mais claro possível para que mesmo aqueles que não têm uma intimidade de estar conosco várias vezes, ou já terem estado conosco algumas vezes antes, possam entender. Na segunda-feira passada, nós conversamos aqui a respeito de um tempo muito interessante que é vivido, está sendo vivido, e é claro para qualquer um que tem um pouquinho mais de olhos de ver, pela própria raça humana. Não é uma época comum. Se a gente pudesse dizer que houve épocas comuns em alguma era do caminho da humanidade, certamente não há, nem as houve. Mas dentro do que não há, essa época não é uma época comum. Nós estamos vivendo, e essa expressão eu gosto muito dela, uma passagem de idade, talvez inédita. Passamos na evolução do homem, pelo menos dentro da história conhecida, de todas as idades, da idade da pré-história para a história, e da história antiga para a história na Idade Média, da Idade Média para a moderna, e da moderna para a pós-moderna, e a gente já vai perdendo os nomes. Idade da informação, idade da tecnologia, mas certamente qualquer uma dessas denominações deve ceder a uma outra muito importante. Idade do Espírito, idade do reencontro nosso com a nossa própria origem. A soma de processos que hoje nós estamos atônitos a observar, né, dos processos visíveis que acontecem à nossa volta, seja por que ângulo a gente observa, já seriam suficientes para que a gente pudesse perceber que esse realmente é um estado de crescimento espiritual que nós todos estamos sendo chamados a fazer. Então, ainda que somente pelo olho visível, mas mais um pouquinho, se nós pudermos olhar com os olhos mais profundos que nós temos. E se a gente faz assim, então fica mais claro, não tem absolutamente nenhuma dúvida para nenhum de nós observar com esses olhos, os olhos do próprio Espírito, a idade do Espírito que a humanidade está sendo chamada. Né? Um exemplo, nós temos um presidente dos Estados Unidos. O grande conflito da civilização ainda será sempre aquele travado, aquele solo misterioso no meio do mundo, chamado Oriente Médio, onde está a cidade de Jerusalém. E temos um presidente da maior potência do planeta com dois nomes. Um primeiro, Barack. E não sei se sabe, eu acho interessante que essas informações não são tão divulgadas. Ele é filho de um africano com uma americana. Seu primeiro nome, Barack, é o nome do general que servia um dos grandes heróis do povo judeu, que servia a profetisa Deborah, a profeta Débora, que foi uma das juízas antes que Israel tivesse rei. O general Barack, então, pois, é um dos heróis da Bíblia. Barack Hussein. Hussein é um nome que foi escondido até que ele fosse eleito presidente, para que não houvesse confusão com outro Hussein que andou por aí, nos complicando os entendimentos. Mas ele se chama Barack Hussein Obama. E Hussein nada mais é do que o neto do profeta Muhammad, filho de seu genro, que deu origem ao xiitismo. Ali, com sua filha, Fátima. Hussein foi o neto do profeta Muhammad e que foi morto e sacrificado numa guerra interna já dentro daquilo que o islamismo se tornou a partir da saída de Muhammad do mundo. E Barack Hussein tem o nome Barack Hussein, a maior potência do planeta que está sendo chamada às suas próprias contas agora. Então, isso é só para que a gente possa parar para pensar, olhando para fora, em que mundo nós estamos vivendo. Pois bem, sem que a gente queira fazer grandiosidade demais, olhando sempre o nosso próprio tamanho, voltemos aqui à nossa casa de Padre Pio, a razão dessa cola que eu estou carregando comigo. Na semana passada nós falamos, no período em que vivíamos, que aquela semana em que juntava a Páscoa hebraica, a Semana Santa Cristã, o dia do nascimento de Buda em 8 de abril, a Rose lembrou, o sol
nascimento de Rama na semana anterior, na sexta-feira, e a bênção Birhat Hamar, que todos, fartamente divulgada, Birhat Hamar, foi divulgada a bênção do sol, do nascimento que é uma tradição mística judaica que se faz uma bênção ao sol de 28 em 28 anos, e quando se completa um ciclo astrológico onde o sol se posicionaria, isso é uma coisa simbólica do mesmo momento em que a criação se deu. Tivemos isso semana passada e nós falamos sobre isso e voltamos a falar. Também a casa de Padre Pio, no mês de abril de 1997, começou a sua caminhada. E a gente fechou em março, e tem gente aqui que está voltando hoje, não é por acaso, que compartilhou aqueles primeiros momentos de fundação. A gente começou em março de 97, então 12 anos foram completos, o 13º está à nossa frente. A gente falou de um ciclo que se fecha e que não é fechamento, é uma espiral. Então, quando nós estamos na projeção, aparentemente no mesmo processo, temos que estar, pelo menos, ou deveríamos estar, um passo acima, uma espiral ascendente. Falamos isso a semana passada, e quero voltar a falar sobre isso, por isso eu pedi o Otto. O Otto estava com essa leitura de Kabir meio represada. Eu pedi que ele lesse hoje Kabir, porque nos fala do tema, nos fala da reflexão de hoje. Não especificamente sobre ele, mas sobre o que representa Kabir e que representam tantos outros como ele, e que podem ter a certeza dessa fase que nós estamos vivendo. Representam locais, não só nós. Né? Aí eu escrevi aqui na minha cola, assim, bem grande, com uma seta, e assim, eu vou repetir isso 3 vezes antes de começar, para que fique bem claro. Então, a repetição 3 vezes é assim. A minha cola diz, primeiro ela diz, vai sendo desvendada uma tarefa a ser cumprida ao conjunto de pessoas que há 12 anos se reúnem aqui. Com cuidado, e aí ela diz, com a seta, para que não seja entendido por ninguém que estamos nos achando especiais, melhores ou maiores do que qualquer coisa que seja. Então, repetimos 3 vezes, me dê licença. Com cuidado, para que não seja entendido por ninguém que nos achamos especiais, melhores ou maiores. Segunda, a terceira vez. Com cuidado, para que não seja entendido por ninguém que nos achamos melhores, especiais ou maiores do que qualquer coisa. Por que razão? Porque não tem mais tempo para isso. Para ninguém se achar maior. Se nós não nos entendemos como uma rede, como um processo único que se expressa de uma multitude de formas aparentemente diversas, para esse momento de passagem de idade, nós não estamos dentro do processo. Nós estamos excluídos. E esse entendimento agora é absolutamente necessário. E quando a gente fala em fundar uma casa, eu confesso para vocês, dentro da minha lista, também para quem não estava aqui, nós brincamos na segunda-feira passada, muito seriamente, de fazer uma lista, nesse período de fogo, de redenção pelo fogo, dos nossos defeitos. A minha lista, também confesso para vocês, era enorme. Ela foi uma página inteira, ela já virava pelo outro lado, e ainda assim, eu acho que faltou muita coisa. Mas olhando a reflexão da nossa família como toda, a família que se reúne aqui nessa casa, ficava claro, né, uma busca própria minha, como aquela pessoa que, com mérito ou por nada, a gente leu isso aqui, chamou pessoas à volta para dizer, vamos fazer um trabalho em conjunto, que seria muito fácil que nós estendêssemos e pudéssemos fazer outros tipos de atividade. Quando eu parei a minha caminhada no Frei Luz, eu fui convidado, certamente por uns 4 ou 5 centros espíritas para assumir diretorias específicas em centros espíritas. O Tarcísio está aqui, sentado à nossa frente, conhece um deles, e conhece uma pessoa que está lá, e foi um dos primeiros a me ligar. E eu seguidamente recusei, primeiro por não me achar competente, não achar que era o momento, mas hoje eu também sei que se fôssemos para que nós reproduzíssemos processos de fundar um centro espírita, ou fundar um centro cabalista, ou fundar um centro de yoga, ou fundar um centro de qualquer outra coisa, não seria algo conectado com o processo que estava ficando claro, com um trabalho que ia reunir pessoas, como nós estamos reunidos aqui, em busca de um objetivo. Quando apareceu o nome Padre Pio, o desafio foi maior ainda, porque Padre Pio é um frei capuchinho, católico, que viveu na Itália. E se a gente vai olhar os escritos de Padre Pio, bom, para começar com o espiritismo já era o primeiro conflito.
Porque se vocês forem ler os escritos de Padre Pio, ninguém poderia acreditar que uma casa espírita pudesse se chamar Casa de Padre Pio, porque ele tinha, pela sua formação eclesiástica, toda aquela formação que ele teve dentro do seu seminário, a percepção de que o Espiritismo lidava com forças que eram relacionadas a baixas forças espirituais, e ele sofria como médico, e sofreu muito intensamente. Viveu sempre acossado por esse tipo de forças, enquanto era seminarista, enquanto foi padre, enquanto viveu. Por que essa casa se chamou Padre Pio, pois, então? Porque Padre Pio hoje, liberto das amarras de uma vida física, expressa com toda a plenitude, ele pôde fazer isso. Agora vamos fazer uma ressalva aqui. Ainda assim, mesmo que ele tenha sido restringido por todas as dificuldades que um católico, em meio à estrutura que é uma igreja católica, com a conexão com o divino, com a missão que ele teve, ele conseguiu manifestar em plenitude a sua santidade. Então a gente vai olhando e tirando essas exterioridades da frente, vai percebendo a grandeza da cosmicidade do espírito de Padre Pio, e a este espírito cósmico que nós dedicamos à nossa casa. Não é o Padre Pio que ele se apresenta para nós, videntes, como a coisa mais simples do mundo, porque tudo é divino. Mas é o espírito cósmico que transporta daquela simplicidade que nós construímos. Então, vejam vocês como é difícil o nosso trabalho. E só, eu digo para vocês, só 13 anos depois, é que eu tenho uma vaga ideia do que nos espera. Então, o que eu quero dizer é que a madrugada já vai alta, o sol já está levantando e a gente tem que começar a caminhar. E nós vamos caminhar e estamos convidando todos aqueles que queiram caminhar a caminhar junto. O que se passa aqui? Pois então, a gente faz parte dessa mudança de idade, de uma rede espiritual que se espalha em diversas denominações, em diversas abordagens de espiritualidade, em diversas escolas que procuram entender a espiritualidade, mas todos nós fazemos parte de uma só rede, e esta rede é que vai fazer a diferença nessa passagem de idade. Independente de onde nós estejamos afiliados, se não houver essa percepção, nós estamos em derivada do caminho. Continua aqui a minha cola. A nossa casa, pois, ela se soma a tantas outras componentes dessa malha espiritual que visa somente uma coisa. Só uma coisa. É um verbo. Mas é um verbo que soa como um chamado, como algo despertar. Despertar. O resto da minha cola fica para o fim. Eu queria dizer que se nós pudéssemos ter um lema nessa casa, seria assim. Já tivemos algumas coisas parecidas com isso. Quanto ego fora. Esse foi um mundo que nós usamos aqui por algum tempo. Mas esse seria assim. Não há outro Messias que não a consciência crística desperta dentro de cada um de nós. Porque assim foi que trataram o assunto todos os que compreenderam e viveram essa consciência. Dentre eles, aquele que nós referenciamos aqui com extenso amor, um enorme amor, chamado Jesus de Nazaré, que tem para nós um referencial, não podia deixar de ser, da grandeza da sua vida, tão mal entendida, da sua missão, e do seu propósito de fazer com que esse despertar se desse em cada um de nós. Isso é reflexo do seu trabalho inteiro, seja esse trabalho enquanto fisicamente manifesto, seja esse trabalho depois do que se chamou a ressurreição. Mas eu pedi que o Otton lesse sobre Kabir também hoje, para que a gente entendesse uma coisa. Isso foi claro sempre nas palavras desse que foi um homem fisicamente, enquanto esteve aqui, e manifestou essa plenitude de consciência crística. O que eu faço não sou eu quem faz é o Pai que está em mim. E o Pai que está em mim, quando faz, só mostra que aquele que quiser fará as mesmas obras que eu faço.
e provou isso do início ao final. Nós temos uma passagem que se daria hoje, em termos históricos, e por que eu pedi o Kabir? Porque tanto quanto Jesus, vocês viram Otton ler a história da ressurreição do Kabir. Não é a ressurreição do Kabir, é a manifestação de plenitude de um espírito que, como o Kabir, que como qualquer um de nós que desperte, toma posse até do que nós chamamos de morte. Alguém como Kabir, alguém como qualquer um de nós que desperta, pode fazer o que fez Jesus e o que fez Kabir. A gente já vai falar um pouquinho de Kabir depois. Vocês viram pela leitura do Otton que alguém que estava ali morto, aparentemente morto, a partir de uma briga sem sentido dos seus discípulos, retoma o corpo, rematerializa o seu corpo e dá instruções, e depois desaparece e não deixa nada. Jesus fez uma coisa mais ou menos parecida. Como havia feito antes, o profeta Eliarco, o profeta Elias, e como quem já leu a Bíblia sabe que foi tomado por uma carruagem de fogo e elevado aos céus, sem que ninguém mais soubesse, tido notícias do seu corpo físico. A Merkabah. E depois isso tudo como um código foi retomado, e é um código para aqueles que querem entender a espiritualidade. E querem experienciar, melhor do que entender, vivenciar a espiritualidade. Jesus, quando faz a passagem que se chama a morte ao Calvário e ressurge, hoje se dá uma passagem muito interessante. Ele aparece para uma das pessoas mais ligadas a ele, que nós temos falado hoje, a gente vai ir chegando ali. Maria de Magdala, ou Maria Madalena. Maria Madalena é um ser de grandiosidade. Eu diria assim, agora a gente começa a perceber quem foi essa grande mulher, ainda que com os adereços hollywoodianos, usando as tradições, mas não faz mal, melhor que seja assim. Maria, por mérito, foi a primeira a ter um encontro com ele, Jesus, nesse estado de vida permanente, que ele, ao conversar com ela, disse: você, Maria, está me vendo? Porque no primeiro momento ele aparece completamente diferente. Não sei quem lembra aqui do Evangelho de João, se dá mais claramente no Evangelho de João. Ela vai no amanhecer do primeiro dia da semana, onde estava a tumba, e ao chegar lá ela vê a tumba com a pedra afastada, uma tumba nova, cedida por um dos membros do Sanedrim, do Sinédrio, chamado Yosef de Arimateia, que era um dos sacerdotes que cedeu essa tumba, que encontra afastada a pedra e acham que haviam roubado o corpo de Jesus, no primeiro momento. E ela, ao olhar aquilo, vê duas entidades materializadas que estavam ali, e que ela confunde como se fosse o jardineiro, e pergunta se tinham roubado, e depois vê um terceiro, que ela continua achando ser o jardineiro, mas era o próprio Jesus. Vejam que é mais interessante, isso é cheio de símbolos, é recheado de símbolos. Mas ela, quando, nesse primeiro momento, ela chega e corre e abraça Jesus. Certamente não está descrito com todas as letras, mas ela deve ter abraçado, que Jesus chega e faz um comentário: Maria, Maria, calma, porque eu ainda não subi para meu Pai. Aliás, isso é uma das coisas mais belas que Jesus falou em toda a sua passagem, mostrando a beleza do amor, como se dá entre duas criaturas, ainda que num nível de altíssima espiritualidade, como se dava entre ele e Maria Madalena. E ao dizer isso, ele diz a ela: vai e diga aos meus discípulos, como eu havia prometido, eu ressurgi, e mais do que como eu havia prometido, ressurgi para mostrar que todos podem fazer o mesmo que eu fiz. Ponto aqui. Voltamos a Kabir. Kabir, no século XV, como Otto disse, nasce, encarna numa região que estava intensamente deflagrada. Eu espero fazer uma volta para calhar exatamente onde nós paramos o nosso ponto. O que essa pequena casinha de Padre Pio aqui tende a fazer, ou pode fazer? Quando digo a casinha, somos nós todos, unidos. Kabir encarna num momento deflagrado. Por que razão? O Islã, quando se instaurou em toda a plenitude a partir da vida do profeta Muhammad, os seus seguidores estenderam o Islã como um império, a mesma maneira que o Império Romano, um império
político, além de religioso, com frutos de intensa espiritualidade e de intensos problemas em conjunto. Uma das pontas desse império foi a Índia. E até hoje nós vemos lá, e depois que o Gandhi conseguiu a independência da Índia como colônia, ele teve que dividir a Índia em dois países. A Índia, a grande Índia, foi dividida no Paquistão atual e a Índia atual. Por que razão? Só por uma razão. Porque a população paquistanesa é islâmica e a população indiana segue o que se diz chamar hinduísmo. Kabir, quando encarnou em 1398, na beira do século XV, encontrou o seu espírito, foi ali para mostrar para as pessoas, naquela região deflagrada, que aquela briga religiosa não tinha fundamento algum. Foi um santo que vivenciou a espiritualidade em toda a plenitude como um outro Cristo, para aquele momento, mostrando às pessoas, aos muçulmanos e aos hindus, que as suas brigas não tinham sentido, como continuam não tendo sentido até hoje. É triste a gente ver como a gente custa aprender as lições, porque mesmo 600 anos depois de Kabir ter passado pelo mundo, quase 500 e alguns anos, Gandhi foi obrigado, e foi uma das maiores tristezas que Mahatma Gandhi teve, na sua passagem pelo mundo, foi ter que ceder à existência de dois países, ao invés de um só que abrigasse como irmãos hindus e muçulmanos. Até hoje, como vocês veem nos jornais as notícias de matanças que acontecem na Índia, só uma causa está por detrás. Esta absurda deflagração entre gente de religiões diferentes. Pois então, quando Kabir veio ao mundo, veio para mostrar isso. E isso continua valendo para nós até hoje. Continua valendo intensamente. Porque se isso continua havendo hoje lá, ninguém se acredite separado dessa história, continua havendo para nós aqui. Porque lá é um reflexo daqui. Nós não estamos, esta nova idade nos mostra o seguinte: esse não é um problema de hindus e muçulmanos que vivem no norte da Índia. Esse é um problema que nós vivemos agora, aqui dentro de nós mesmos. Ao entendermos as coisas de forma fraccionada, fragmentada, em aparente separatividade, ou seja, a partir das veias e das vistas da ilusão, nós, ao fragmentarmos esse processo, continuamos a viver as mesmas coisas, ainda que não pareça, ainda que não tenhamos nenhuma guerra fratricida desse aspecto, temos outras guerras de dualidades que se expressam de outras formas, mais evidentes ou mais sutis. Quando nós deixamos de aceitar, quando nós simplesmente deixamos de aceitar uma outra visão de espiritualidade, ou quando a aceitamos, aquele ar de superioridade que diz assim: eu entendo que ali se entende, se acredita em Deus, é verdade, assim, tem uma coisa bonitinha, mas a minha visão é a correta. A minha escola é a melhor. O meu guru, ou o meu, enfim, protagonista, ou o meu missionário, tem mais luz, ou mais grandeza, ou mais poder do que o outro. Essa nova idade não admite mais isso. E para tal, nós precisamos entender esse mergulho que nós precisamos dar para que isso fique claro, que não seja apenas um objeto de análise intelectual, mas que seja algo vivenciado com frutos absolutamente reais e tangíveis na nossa vida. Porque isso não é apenas matéria de tese. Nós não estamos aqui conversando teoricamente sobre um processo, como eu disse, ou que se passa na Caxemira, ou que se passa no Vaticano, ou que se passa... Não, é um processo que reflete os pequenos processos que se passam dentro de nós. Ao nós percebermos o mundo como fruto de algo separado, como algo que seja separado, nós estamos entendendo esse mundo de uma forma que não se condiz mais com o momento que o planeta inteiro e a humanidade inteira está sendo chamada a seguir. E vai ser.
Muito bem. Se a gente entende isso de forma teórica, como é que nós podemos nos inserir dentro desse processo e colher frutos desse processo para que a nossa vida possa refletir isso em plenitude? Porque também nessa idade nova que chega, não se entende espiritualidade como alguma coisa que nos atrele necessariamente a sofrimento e dor. Sofrimento e dor são componentes que surgem como frutos plantados por nós mesmos, e que no momento em que surgem, se nós estamos a priori, pelo menos buscando o entendimento e essa realização, o próprio sofrimento e a dor vão, primeiro, ao chegarem, serem entendidos como ensinamento. Esse é o primeiro passo, porque os frutos nós já plantamos lá atrás. Se nós acreditamos em reencarnação, esse lá atrás pode ser relacionado a vidas anteriores. Se nós achamos que reencarnação pode não ser, esse lá atrás funciona do mesmo modo. No inconsciente coletivo, ou na obra coletiva de todo um ser, de toda a caminhada, enfim, de quaisquer famílias sejam. No primeiro momento os frutos chegam, mas nós podemos, a partir desse estado de consciência, seguir para um segundo passo, que é o de desvanecer a dor e o sofrimento, que no futuro poderiam se apresentar, porque nós passamos a entender que esse futuro não existe. O que eu quero dizer com isso? Ele só existirá à medida em que o nosso eterno presente, o nosso eterno estado de consciência, fizê-lo existir, ou o fizer existir. Quando alguém está nesse estado de consciência, ele coordena o seu futuro, porque passado, presente e futuro deixam de ter o que para nós é algo inexorável. Essa materialidade desaparece. Mas no primeiro momento, e esse passo primeiro é o que nós estamos convidados a dar, e estamos imersos nessa colheita de dor e sofrimento, é nós entendermos o sofrimento como algo educativo. Isso já ensina, ou não melhor do que ensinar, a palavra melhor não é nem ensinar, isso nos auxilia a superá-lo e a desfazê-lo, para que num segundo passo nós possamos encontrar o completo domínio do nosso destino, que nos é entregue na medida em que nós vamos atingindo esse estado crístico de consciência, que não é privilégio de religião, que não é privilégio de ser especial algum, porque não há especiais nessa grande teia cósmica que vai pouco a pouco se desvendando aos nossos olhos. Portanto, se a gente entende assim, se a gente acredita que isso faça sentido, por que ficarmos estacionados esperando? Por quê? É fazer mãos e coração em movimento para que a gente possa buscar isso o mais rapidamente possível, porque os frutos vêm da mesma forma como nós estamos colhendo agora. Os frutos que plantamos em algum momento de inconsciência no passado, nós podemos plantar e colher agora, a partir das sementes, o que vamos colher no futuro. Com uma boa nova, esse futuro não é mais linear como nós acreditávamos ser. Nós podemos encurtá-lo, nós podemos trazê-lo para um instante único no tempo físico. O que são os milagres, senão isso? Nós temos aprendido a mensagem de todos os que passaram pela face desse mundo, que o estado natural que o ser deve viver é o estado que nós chamamos de miraculoso. O que não é natural é o estado que nós estamos vivendo. Nós precisamos recuperar o estado nosso natural, que é onde o milagre não é milagre por ser absolutamente normal ocorrer. E é claro, se nós ainda estamos distantes disso, se isso é absolutamente teórico para nós, não significa que não seja real. Um real a alcançar. E isso é um processo, e esse processo nós precisamos fazer. E aí voltamos a casa. Vamos dar a volta, a gente está chegando no nosso caminho. O que a gente pretende fazer aqui nessa casa? Eu agora já me sinto
sempre nesse confessai-vos uns aos outros. Confesso a vocês que eu já me sinto mais seguro a dizer isso do que eu me sentia certamente há uma semana atrás e muito mais do que eu me sentia há 10 anos atrás ou assim. Nós temos aqui na casa uma oportunidade única de poder, com a liberdade, acolher aquilo que aparentemente é diverso e nesta aparente confusão ou diversidade, porque é natural, né, que olhado por esse ângulo, na mesma dimensão, as coisas possam até ter um aspecto de choque e de divergência, nós precisamos entender como fazer essa fusão e permitir que aqueles que se afinem dentro da própria casa com uma ou outra corrente ou denominação não percam o fio de que aqui se dá uma unidade. Então, eu vou dar um exemplo prático. Imagine que alguém chega aqui e gostou muito do estudo da Kabbalah. Não significa que alguém, quando vai olhar a Kabbalah e vai estudar a Kabbalah, que comece a achar e a virar de lado para a pessoa que estuda o Bhagavad Gita. Ou para aquele que dá passe na sala de médiuns ali, ou que faz o estudo. Esse processo ele é muito natural de ocorrer. E aqui é o maior desafio para nós todos entendermos isso. A casa agora, ela chega a um período de maturidade que ela pode falar como um todo, respeitando as aparentes diversidades. Nós precisamos dar essa volta de 12 anos para podermos falar disso com mais consciência, com mais plenitude. A nossa busca é essa. E por que Kabir está dentro dessa história toda? O Kabir é um exemplo, eu acho maravilhoso, porque ele fala de um século. Esse trabalho está se dando desde o século XIII. Ele se dá desde que o Islã veio ao mundo. Porque o Islã, né, vocês desculpem, acho que demora 5 minutos. O Islã e o seu profeta, quando vieram ao mundo, tinham uma missão: lançar no solo do planeta a primeira escola ecumênica. Não foi por acaso que o profeta Muhammad, ou Maomé, nasceu aonde nasceu, histórica e geograficamente. Poucos sabem, muito poucos sabem, como poucos sabem hoje no jornal, que o Barack Hussein Obama tem um nome judeu e um nome árabe juntos. Se a gente não sabe isso, como é que a gente vai saber, por exemplo, que Muhammad foi criado entre judeus e cristãos todo o seu tempo? Tem alguém que não sabia disso aqui? Pois então, quem, por exemplo, não sabe que Muhammad aprendeu com os mestres cabalistas e com os monges cristãos tudo aquilo que, em algum momento da sua vida, a sua mediunidade o revelou a ele, mas que ele, desde criança, desde que encarnou, por inclinação natural, já estudava. Uma passagem na vida de Muhammad, que ele servia de ajudante do seu tio numa tropa de camelos, comerciantes. E um dia, passando por uma cidade, um monge, naquela época era comum, que vivia numa daquelas colinas ali da Arábia, os eremitas cristãos, até hoje ainda tem aquelas cavernas onde eles... Ele sai de lá e diz assim: eu vi no meio dessa caravana alguém com um símbolo do profetismo. Quem é, e não se achava, até que se achou o menino. E ele disse: esse menino vem com um dom divino, e o dom divino é para que ele traga as verdades que foram perdidas. Quem vai no Corão, dentro da grande complexidade que é o Corão, vai ver ali ele se referir em uma das suras, ele se refere, independente de ser o povo esse ou aquele, o povo ser do livro ou não, essa denominação de povo do livro é uma denominação em árabe que se refere aos cristãos e aos judeus. O livro é a Bíblia. Seja povo do livro, seja ele muçulmano, o de coração puro recebe a redenção, porque Deus não faz diferença nem acepção entre pessoas. Isso está no Corão. Não precisa levar Jesus aos muçulmanos. Jesus está lá referenciado algumas centenas de vezes, como Moisés, como todos os profetas hebreus. E Muhammad tinha ao seu lado, e teve ao seu lado, Abu Sayyam,
Os nomes árabes se confundem, porque naquela época as tribos judaicas viviam, depois da diáspora, viviam em vários lugares, inclusive na Península Arábica. A cidade de Taif, que hoje é conhecida como Medina, era uma cidade judaica que acolheu Muhammad. O seu conselheiro até a sua morte mesmo, desencarnação, Abu Sayyam era um judeu. Uma das suas mulheres, Sáfia, ele teve algumas, era judia. Mas eu estou dando essa volta para dizer o seguinte: desde que Muhammad veio ao mundo e se estendendo depois por muito tempo com o aparecimento do sufismo e com a fusão das percepções, havia uma tendência, havia um movimento para desembocar no que nós estamos vivendo hoje. E para isso vieram seres ao mundo, especificamente em diversas épocas, para fazer essa verdade surgir, e vejam como ela foi apagada, a ponto de hoje nós não sabermos isso mais. Os fundamentalismos que surgem a partir dessas passagens se encontram em qualquer das religiões. Ou não há um fundamentalismo cristão que apareceu na Inquisição e teve o problema e teve toda a história que nós sabemos. Ou não há um fundamentalismo hoje escondido nas diversas visões da religiosidade. Sempre há, porque ele é fruto nosso, por isso que eu disse, não está longe de nós o conflito lá. Ele está aqui, dentro da gente. A gente precisa trabalhar isso agora, em nós. No momento que você realiza esse processo, essa luz acende, como dizia o Mahatma Gandhi, que a gente se referenciou aqui, uma luz acesa numa alma, porque todas são uma, ilumina outras tantas mil, ou milhões, quiçá. Pois então, se o processo é esse, nós estamos imersos dentro desse processo, e mais especificamente aqui, numa corrente, porque há famílias espirituais, há famílias de afinidade espiritual, e a nossa família se referencia a um século um pouco antes do 15, onde foi aparecer Kabir, lá no norte indiano. Ela se referencia a um fruto, que talvez fosse o principal fruto do Islã, a ser perseguido pela obra do profeta Muhammad, e que ele mesmo, como tantos outros missionários, deu uma titubeada e não conseguiu em toda a sua plenitude implantar. Mas o Islã que avançou pela Península Arábica entrou na Península Ibérica. E ali na Península Ibérica se deu aquilo que se chama do século de ouro. Nós estamos falando, na verdade, um pouco mais de um século. São os anos que se estendem entre o ano 1100 a 1300, chegando perto dos 1400, quando os reis católicos definitivamente tomaram a Espanha e expulsaram tanto árabes quanto judeus. Nesse século de ouro se dá, principalmente nas cidades de Toledo, na cidade de Saragoça, na cidade de Córdoba, uma convivência entre cristãos, entre judeus e muçulmanos como jamais foi visto. Os mestres sufis, os monges, é dessa veia que surge São Francisco de Assis. É dessa veia que surge Tomás de Aquino, é dessa veia que surge Mestre ou Meister Eckhart. É dali que surgem, Kabir vem mais tarde, mas é dali que surge Al-Halaj, é dali que surge Jalaluddin Rumi, mas é dali também que surge Abraham Abulafia, a quem eu não posso deixar de me referir hoje, porque esse cabalista, muito pouco conhecido, a gente vê como a gente não conhece coisas. Abraham Abulafia tinha dentro de si a consciência de ter uma missão, e foi isso que o levou a fazer o que fez, de ir a Roma. Muitos pensam que ele foi lá a Roma, há um episódio da sua vida, desse grande mestre espiritual, ele foi a Roma, muitos pensam que ele foi lá tentar converter o Papa ao judaísmo. Ora, isso seria uma coisa que... Imagine o seguinte, para a gente ficar agora mais um pouco relaxado, né? Porque eu estou vendo assim vocês muito... O camarada estudou, ele tinha uma vivência espiritual profunda. Alguém com uma vivência espiritual profunda poderia ter a ilusão de chegar em Roma e converter o Papa ao judaísmo. É claro que nunca foi isso que Abraham Abulafia quis fazer. Quando ele foi a Roma, ele queria chegar ao Papa e dizer assim: olha aqui, nós estamos na época da unidade, o Messias está vindo. E quem que é o Messias? Esta consciência messiânica.
Ele está chegando, ele vai aparecer, ele apareceu depois, sob a forma de Francisco de Assis, sob a forma de Clara de Assis, sob a forma de Meistereca, sob a forma de Rumi, sob a forma do próprio Abraham Abulafra, de Moshe Cordovero, e apareceu com a chegada, e é o último ponto, eu vou mostrar aqui, depois eu volto, desse livro à luz, o Zohar. Abraham Abulafra é um pouco antes da vinda do Zohar ao mundo, mas ele vai a Roma para dizer o seguinte ao Papa, ou tentar dizer, porque ele foi preso, ia ser devidamente posto na fogueira para ser chamuscado, e quando estava para acontecer, o Papa desencarnou. E aí, os monges franciscanos que o estavam retendo, o retiveram mais algum tempo e disseram, ó, cara, ainda não dá, se manda porque você deu uma sorte, entre aspas, mas vai porque você pode ter tido a melhor das intenções, mas não estava chegada a época ainda. A época chegou agora. E ele, em contato com os franciscanos, pois quando Abraham Abulafra viveu, São Francisco já tinha acabado a sua missão. Abraham nasceu em 1280. Francisco de Assis morreu, desencarnou em 1226. Então já havia o franciscanismo ali pertinho, com aquela renovação da Igreja Católica. Esse fruto de espiritualidade, quando Abraham vai ao Papa, é para dizer o seguinte: o Messias é a consciência crística em cada um. Esse é o Cristo, esse é o Messias. Nós precisamos fazer algo para que a humanidade possa inteira despertar. E todo o trabalho depois de vida de Abraham Abulafra até a sua desencarnação, ele dali segue e perambula, no bom sentido da palavra, pela Itália, pela própria Palestina, retorna a Sicília, volta à Itália, volta à Espanha, aonde ele nascera, traz um processo que fervilhava naquele século. E no cristianismo isso se reflete em dois grandes movimentos. O primeiro, do franciscanismo. É lógico que a contra-inteligência sempre tem as suas... Né? Nessa contrafacção apareceram as cruzadas. Né? Ou seja, a coisa não podia ficar tão barata assim, nessa brincadeira cósmica. A contra-inteligência apresentou logo as cruzadas, porque não tinha motivo nenhum para as cruzadas existirem. Havia uma perfeita paz em Jerusalém. Lá conviviam cristãos, muçulmanos e judeus em toda calma, podia cada um visitar o templo, o cristão podia ir ao Santo Sepulcro, o judeu podia ir ao muro que tinha sobrado da destruição do templo, os grandes, naquele momento, a dinastia muçulmana, que era vinculada àquele que depois Saladino conquistou, eram pessoas de alto esclarecimento espiritual. O sufismo era a corrente espiritual que preponderava dentro do Islã. Então não tinha necessidade de cruzada nenhuma. Mas, nessa história de cruzada para lá, o movimento espiritual faz surgir o franciscanismo dentro da Igreja Católica, o sufismo, a Cabalá, e na Igreja Católica são o movimento franciscano e o movimento templário. O movimento templário foi criado como uma emergência, ou como uma contra-reação às cruzadas, para dizer o seguinte: como se nós fizéssemos assim, olha só, já que o mal está feito, vamos pôr as pessoas lá dentro que podem fazer com que esse processo aconteça. E os templários foram criados a partir de um grande santo católico, chamado Bernard de Clairvaux, no monastério de Cluny, na França, que era um profundo cabalista, que era um profundo sufismo e era monge cristão, como era meio comum naquela época. Então São Bernardo pegou em Cluny, e os escritos que ele conhecia dos cabalistas, os escritos sufis que ele conhecia, ele juntou aquilo e disse assim: a cristandade não pode ficar ausente disso. E criou uma ordem. E a ordem templária, que foi criada a partir da percepção espiritual de Bernard de Clairvaux, foi recomendada a seguir as cruzadas para servir como um movimento paraespiritual, apesar de militar, dentro do movimento das cruzadas. E fez isso. Claro também que com tudo como acontece com as suas quedas. Claro, ninguém está aqui querendo colocar os cruzados como, né, sem defeito algum. Não. Desculpe, os templários. E os templários fizeram uma coisa. Trouxeram de Jerusalém isto que está aqui, o Zohar. Uma das suas missões era recuperar esse escrito. Fizeram, trouxeram, e hoje,
nessa idade que nós estamos falando, é o momento, eu vou parar por aqui porque a gente não tem muito mais tempo, é o momento em que essas significações podem fazer mais significado aí. Quando aparece o Zohar, na Idade Média, entregue a um rabino cabalista por ordem de Bernard Clairvaux, chamado Moshe de Leon, na cidade de Toledo, com o perfeito conhecimento de Bernard Clairvaux em Cluny. Esse processo tem todo um movimento por baixo, esotérico, que agora chegou a hora dele sair para fora. E o Zohar vai entrar, e essa é a minha última cola, eu vou falar para vocês uma coisa que eu hoje não podia deixar de falar. Vai entrar o último movimento histórico, se dá, vários outros houve. A partir daí nós vamos ter o Kabir, nós vamos ter Lutero na própria igreja, na cristandade, nós vamos ter dentro do judaísmo o Hassidismo, porque é um movimento messiânico também que confundiu muito os cabalistas, mas aparece o Hassidismo como a salvação espiritual, a beleza da espiritualidade racídica, é uma coisa de assustar. Aparecem os grandes profetas cristãos, aparece tudo isso, aparece o Espiritismo em 1900, aparece a selfie, aí traz o Oriente de volta para cá. Vem Yogananda, vem Sri Ramakrishna, vem Vivekananda e puxam essa verdade. E hoje nós estamos em meio a isso tudo, para que a gente possa entender que idade nós estamos sendo chamados e precisamos rapidamente fazer com que isso tudo faça sentido. E nesse período todo que foi surgindo e que as coisas foram aparecendo, há um ponto, no século XX, agora pertinho da gente, e se dá logo depois que a Segunda Guerra Mundial acaba. Na verdade, meses, poucos meses depois, de 1945, é a descoberta dos estudos dos códices, chamados os códices gnósticos em Nag Hammadi, de onde a obra mais conhecida, talvez a única bem conhecida, se a gente pode dizer assim, seja o chamado Quinto Evangelho, ou o Evangelho de Tomé, que já fez muito estrago dentro do tradicionalismo, da percepção de quem era o Cristo. Em Tomé, nós temos algumas passagens que são, uma delas eu posso dizer para vocês de cabeça, uma das Lódia que está lá, ele é dividido em citações. Ele diz assim: Jesus diz. Então a gente entende, não é Jesus quem está dizendo, é o Cristo. Por que me procurais aonde vós não ireis achar? Ide ao pão, lá eu estarei. Ide à pedra, lá também eu estarei. Levantai a água, e lá estou eu. Porque eu vim do todo, eu sou no todo, e para o todo eu vou. Caramba, essa é uma passagem que só ela, a gente já, nesses códigos, eu vou ler para vocês hoje uma coisa para terminar. Por que a gente fala aqui na casa que nós temos uma ligação com os templários? Isso é bom também que fique claro, né? Porque essa animação pode levar ao seguinte: amanhã está o pessoal vestindo o manto, botando aquela cruz, fazendo ordem, criando. Nada disso, gente, pelo amor de Deus. Não é esse tipo de coisa que a gente quer vincular, nem estarmos vinculados. Quando falamos nisso, certamente alguns de nós andaram em cima dos cavalos, foram a Jerusalém, trouxeram as coisas, foram. Por que o Brasil é isso? Onde entra o Brasil, o país, nesse concerto? Porque Portugal, esse país tão às vezes desprezado, tem uma riqueza espiritual enorme, porque abrigou os templários desde o início, e depois da destruição da ordem, entre aspas, quando foi queimado por Henrique IV, Jacques de Molay na França, tudo aquilo que era templário ficou, já estava e ficou mais em Portugal, e veio para o Brasil. O Brasil é um país que surge de um sonho templário, de fazer aqui uma pátria onde se estabeleceria o chamado Quinto Império, ou o Império do Espírito. Até hoje, eu confesso que a gente ainda está lutando muito, mas é sério, o processo é sério, e nenhum de nós está aqui de brincadeira. Nenhum de nós nasceu aqui nesse país tão conturbado, tão cheio de tantas disparidades à nossa cara e tanta coisa ao mesmo tempo. Nenhum de nós nasceu aqui de brincadeira. Então, quando a gente fala do templarismo, como
algo que tem uma raiz nossa, e essa raiz é espiritual acima de tudo, é entender que isso está significando, está apontando para o que nos espera. Nós, não é a casa de Padre Pio. Eu repeti 3 vezes aquela história lá, acho que não preciso repetir uma quarta, mas toda essa rede de seres que começam a despertar. A gente aqui no Brasil tem 500 obras que são respeitabilíssimas. Estamos falando, querem ver? Fora só toda a constituição da doutrina espírita, mas escolas de espiritualidade enormes, algumas nascidas aqui, como do Trigueirinho, por exemplo. Há várias escolas de espiritualidade nascidas ao redor do mundo que vão apontando para isso e que não são, nenhuma delas é privilegiada dona de nada. É essa rede que funciona. Pois então, eu falei que estava acabando, hein? Eu quero ler um texto para vocês de Nag Hammadi. Esse era o ponto final. Para vocês verem o que foi descoberto em 1945 e que está longe ainda de ser conhecido. São muitos textos, e tais como os pergaminhos do Mar Morto, que assim, a redescoberta dos pergaminhos em Kundalini, 2 anos depois, em 47, também faz parte desse conceito. Mas, em 45, se descobre textos cristãos que revivem o verdadeiro espírito do cristianismo, que era o espírito do gnosticismo que foi sufocado. Vamos ler. Eu quero ler para vocês um texto. Esse texto se chama Oração do Apóstolo Paulo. É um dos textos gnósticos, encontrado nos códices de Nag Hammadi. E eu queria que vocês prestassem atenção para todas as palavras. Esse é o final, é realmente o final do nosso encontro. Depois vamos para a música. Hoje não tem Maurício, né? A gente vai ter que se valer das nossas músicas aí. Mas eu queria que vocês prestassem atenção, além de tudo, numa expressão. Além de todas as palavras, eu vou apontar quando chegar uma expressão. Essa expressão é bastante interessante, nos deve dar material para pensar, para trabalhar, e esse trabalho significa libertação nossa. Significa, se nós fizermos esse trabalho, significa vida melhor. Se nós fizermos esse trabalho, significa felicidade. Se nós fizermos esse trabalho, significa abundância. Se nós fizermos esse trabalho, significa paz. A oração diz assim: Tu que és a minha mente, traz-me ao lume. Tu que és a minha morada preciosa, abre-la para mim. Tu que és a minha plenitude, leva-me a ti. Que o que olho algum, de anjo ou arconte, viu ou ouviu, seja permitido ao coração humano, que se tornou angelical, a partir do conhecimento da imagem e semelhança do Deus psíquico. Vejam essa expressão, Deus psíquico, ver e ouvir, quando foi formado no início. Desde que eu tenha fé e esperança, e que o primogênito amado se faça amor em mim, e bondade abençoada, o primeiro gerado, e o maravilhoso mistério da tua morada, sejam a plenitude da minha vida, que é a tua, vida minha. Assim, teu e meu são o reino, o poder, e a glória e o louvor. Cristo é sagrado. Amém. Essa é chamada oração do apóstolo Paulo, está no Códice de Hammadi. Eu hoje quis trazer isso para vocês, para a gente entender essa expressão Deus psíquico. Ela é muito profunda. Muito profunda. Estava lá escondida e foi achada por um pastor a caça de tesouros do deserto da Arábia, onde estava o Evangelho de Tomé. Esses códices estavam muito sempre próximos uma da outra. Nós vamos dar, chegou a hora da gente dar luz um pouco mais, nós vamos imprimir isso aqui para quem quiser ter essa oração. Eu acho que vale a pena que a gente tenha, algo de um valor, independentemente de ter vindo do apóstolo Paulo ou não ter vindo por isso, historicamente pode não ser. Mas fica essa oração então como nosso ponto de reflexão hoje, e um Deus psíquico que se remetam ao mito de Eros e Psique, e entendam de onde a palavra psíquico vem. Então,
Vamos à nossa oração final. O que vocês querem fazer? Vamos cantar o Salmo 23? Já que não está aqui o Maurício, né? Então vamos cantar certamente unidos. E assim terminamos o nosso encontro de hoje. Eu peço desculpas se a gente carregou demais vocês com dados. Às vezes eu me empolgo um pouco, sabe? Dado histórico, vai começar aquela coisa vem. Mas vamos referenciar. Aqui tem Shimon Bar Yochai, ali um santo cristão, Francisco de Paula. Aqui Shimon, mas ali Francisco de Paula. Francisco de Paula foi uma das pérolas que surgiu no cristianismo no século XVI, final do século XV, início do século XVI. Ele hoje está vibrando muito aqui, por isso eu estou me referenciando a ele. Essas grandes almas, elas só apontam para uma coisa. Há uma grande alma dentro da gente também. Então, vamos apagar as luzes. Vamos começar de novo, sabe? Enquanto a luz apaga e a gente se prepara para fazer essa oração, para quem não está acostumado, Marcelo vai começar lá de novo. Ela é uma das frases do Salmo 23, ela está cantada em hebraico, dizendo o seguinte: mesmo que eu ande pelo vale da sombra e da morte, eu nada temerei, porque tu estás comigo. Isso é cantado em hebraico, então vai ser agora. Pode aumentar, e essa é a nossa oração final.